Cafezinho no STJ Podcast. Pessoal, primeiro dando boa noite, né? Agradecendo a participação Boa noite. e dizer, primeiro agradecer a Camila por ter aceitado o convite, né? A gente está inaugurando esse projeto que é Cafezinho no STJ, com entrevistas e depois, né, vamos disponibilizar essa entrevista, essa conversa mediante podcast, né? Que eu acredito que é um veículo hoje muito útil aí para a difusão do conhecimento, né? Nem todo mundo, infelizmente, tem o tempo de ler um livro, de poder avançar em temas, fazer uma pesquisa mais profunda. E eu acredito que algumas pessoas já fizeram esse caminho, né? Então, esse diálogo entre duas pessoas que já fizeram esse caminho da pesquisa entrega um produto bem qualificado para quem quer se interessar pelo assunto, né? Então, por isso eu acho que o podcast ele é muito rico, muito interessante para a difusão do conhecimento, principalmente dessas práticas tão difíceis, né? Tá bom? Obrigado, Camila, por aceitar mais uma vez o convite. Eu que agradeço, Paulo. Um prazer estar aqui. Queria dar uma boa noite para todo mundo que está assistindo agora. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei aos que escutarão no futuro. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, te agradeço. Eu que agradeço. A Camila, quem não conhece, tá, gente? A Camila é autora desse livro aqui, tá? O Plenário Virtual, esse outro desconhecido. Ela não falou qual exatamente no título, mas é o Supremo que ela está falando. Aqui é um estudo sobre o novo processo decisório colegiado do STF, tá bom? E eu vou aproveitar e fazer essa dobradinha com ela e vou falar desse outro desconhecido, que é o plenário virtual do STJ, né? A gente vai falar aqui como esse plenário, seja do Supremo, seja do STJ, eles se desenvolveram ao longo do tempo e como eles se desenvolvem, né? Considerando a perspectiva de passado, presente e futuro, tá? Então, faremos aqui uma conversa bem rápida, bem descontraída sobre o plenário virtual do STJ Supremo. Mas antes, como proposta, né, do podcast, que é Cafezinho do STJ, eu aproveito para entrevistar a Camila a partir de duas perguntas inicialmente, né? Primeira, para saber qual é a relação da Camila com o cafezinho, né? E depois, qual é a relação da Camila com a STJ, né? Porque eu sei que a Camila também tem uma história com a STJ. Tá bom, Camila? Fica à vontade de comentar. Tá ótimo. Primeiro, com a minha relação com o cafezinho. Eu sou uma pessoa bem acelerada e ansiosa. Então, se eu tomo café, já era. Eu não durmo de noite, eu sou essa pessoa. Mas mesmo assim, eu amo café, amo café. Então, mas eu sou a pessoa que precisa sempre tomar café descafeinado. Infelizmente. Então, meu café é sempre o café descafeinado. Eu gosto muito de café descafeinado, eu gosto de uns mais diferentes, assim. Tem uns italianos que eu gosto, mas todos descafeinados. Não posso com cafeína, por mais que eu amo café. Entendi. É uma visão, né, diferente, né? Gosta do café, mas não pode tomar o cafeinado, prefere o descafeinado. Prefiro descafeinado, sim. Ainda bem que o mercado oferece essas possibilidades, né? Sim, porque eu acho que tem muita gente que também é mais acelerada. A gente vê tanto nos tribunais, eu via muito nos tribunais que eu já passei. As pessoas tomam muito café no âmbito do direito, né? Essa é a percepção que eu tenho. Às vezes porque tem que trabalhar à noite, às vezes porque a leitura é mais extensa, né? Antigamente, acho que mais ainda, acho que as pessoas têm tomado menos café. Mas assim, tenho percebido que isso deixa as pessoas aceleradas, sabe? E eu via muito isso em mim. Eu já teve uma época que eu tomava bastante café e tive que dar um pezinho pra trás e falar assim, só descafeinado agora. É verdade. Tudo em excesso, né? Pode fazer um pouquinho mal, né, Camila? Sim, tem que ter equilíbrio em tudo, né? E a gente tem que perceber, tem gente que toma e nem sente nada. Mas assim, gosto muito de café, mas só tô podendo tomar descafeinado. Acho que essa é a resposta da primeira pergunta. E passando para a segunda, posso passar, Paulo? Era sobre a questão da relação com a STJ, né? Eu, na verdade, tem duas relações, né? Eu vou contar, a história é um pouco longa, mas eu vou resumir aqui. Que eu, quando estava no ensino médio ainda, o STJ até hoje tem um programa que chama Despertar Vocacional Jurídico. Eu acho que é um projeto bem antigo, eu fui pesquisar hoje, eu acho que é um projeto que tem desde 2002 no STJ, e ele recebe estudantes de ensino médio, né? Que são, enfim, para mostrar como é o tribunal.
E eu nunca tinha assistido uma sessão de julgamento da minha vida. E a primeira sessão de julgamento eu assisti no ensino médio, né? Assim, presencialmente. E eu lembro de entrar naquele tribunal e não entender nada. Porque eu vi um monte de juízes, nos filmes eu só via um. Aí eu não via as partes sendo interrogadas. Eu falava, gente, cadê as partes que estão sendo processadas? Eu não entendia nada. Aí, quando começou o julgamento, um monte de ministros junto e umas palavras que eu não entendia nada. Mas eu confesso que quando eu saí da STJ naquele dia, o primeiro julgamento presencial que eu assisti na minha vida, ele explicava como funcionava o tribunal. Eu falei assim, eu não sei de nada disso, eu não entendi nada, mas eu quero saber. Então, eu acho que eu saí do STJ com esse sentimento. Quero saber o que é isso. Enfim, depois decidi fazer direito, enfim. Eu já tinha vontade antes, mas o STJ teve uma correlação direta com isso. Logo depois, né, depois de alguns anos, para minha surpresa, eu fui estagiária de Direito no gabinete do ministro Cueva, 1 ano e meio. Fui estagiária lá e gostava muitíssimo. Foi uma experiência incrível, eu sou muito grata pelo tempo que passei no STJ. Ótimo, é uma experiência de nível médio e nível superior, né? Sim, exatamente. Foi uma experiência muito legal, assim. Eu lembro, a época que eu trabalhava lá, os estagiários, assim dizendo, do nível médio, né? Então, realmente, eu acho que isso muda muito o impacto da vida do estudante, assim dizendo, né? De conhecer aquela dinâmica, de entender aquela rotina, né? Como você falou, aquilo ali te impactou. Então, eu acho que para o nível médio é uma experiência muito impactante, né? E eu também tive a experiência de nível superior, eu fui estagiário no STJ também, né? Então, minha carreira começou como estagiário, não de média, mas superior, e realmente aquilo ali abriu janelas na minha mente, foi muito diferente e repercutiu na minha vida, né? Então, eu consegui continuar lá depois de um tempo e desenvolvi minha carreira também no STJ, né? Então, eu acho que toda experiência como estudante ela é muito rica e muito válida, né? Geralmente ela acaba, né, direcionando um pouco a nossa vida profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, os assessores que eu tive contato ali dentro do gabinete, eu lembro que quando eu entrei no STJ, eu estava um pouco crua, assim. Eu lembro do meu chefe, literalmente, ele tinha um bloquinho assim em cima da mesa, ele desenhava o processo para mim. Aí ele falava assim: essa aqui é uma parte, eu desenhava um bonequinho. Essa aqui é outra parte. E assim ele foi me ensinando desde as pequenas coisas do processo até o regimento interno, assim. Então, eu aprendi muito, muito com esse meu chefe. Edson, é bom a gente citar o nome das pessoas quando elas influenciam bem a nossa vida. Sim. E a gente tem como estagiário, a gente tem essa possibilidade de contar com a paciência dos outros, né? Porque todo mundo já foi um dia aprendiz ou estagiário, né? Então, quem se dispõe a isso sabe da importância daquele caminho. Tanto é que depois eu me tornei supervisor dos estagiários, né? Olha que Então, legal. eu sabia da importância daquele momento, então eu tentava passar o máximo para eles ali, para os meus, então, estagiários. E eu gostava de ser supervisor, né? O professor gosta, né, dessa coisa, né? Então, eu Sim, gostava de ser supervisor deles. Eu acho que quem está na faculdade tem que aproveitar ao máximo essas experiências, né? Porque depois que você já está formado, ninguém quer te ensinar mais, né? A pessoa quer te cobrar, né? exatamente. Tem que aproveitar essas oportunidades, né? Ótimo. Então, em relação ao STJ, você conheceu o STJ de dentro para fora também, né, De Camila? dentro para fora. Vivi o dia a dia de gabinete, que sem dúvida o Paulo conhece muito bem, como estagiária, mas vi ali como é que é o dia a dia de STJ, a quantidade de processos, já comentei isso com o Paulo, né? Da quantidade absurda de processos que aquele tribunal tem e da necessidade de decidir causas tão importantes que vão vincular para os outros tribunais de forma eficiente e rápida, que é o que precisa muito ali naquele tribunal, né? Exatamente. Foi que ano, Camila? Você lembra de cabeça? Ah, eu acho que fiquei 2016, 2017, por aí. Ah, já era pós-CPC, então, né? Já era pós-CPC, mas eu peguei a fase em que as minutas tinham que ter a frase. Este acórdão está de acordo com o CPC de 73 ou de 2015. Eu peguei que era obrigatório e se não confundia. E peguei aquele início que ficou um pouco assim, qual CPC? Então peguei bem essa fase, assim. Os iniciados administrativos do STJ, né? Sim, exatamente. Que tem que colocar ali no iniciozinho, né, da minuta. Eu peguei bem essa parte. Então,
Hoje em dia, a gente fala assim, novo CPC, novo? Se a gente for ver 2015, ano que vem, ó, É, daqui a pouco, já não é mais novo. já é mais novo, exatamente. Tá, aproveitando que a gente estava falando do STJ, entendemos um pouco sua relação com o cafezinho, relação com a STJ, e vamos lá direto ao nosso ponto aqui, que é o ponto da nossa entrevista, né? Eu acho que é o grande destaque hoje, o avanço do plenário virtual no ambiente dos tribunais, né? Sim, Você fez um estudo, né? Foi a partir da sua dissertação de mestrado, não foi isso? exatamente, durante o mestrado. Ótimo. E foi o time, assim dizendo, quase que certo, né, Camila? Sim, é porque a grande dificuldade, ao mesmo tempo, o grande ponto positivo do trabalho foi que tinham poucos artigos sobre o assunto, mas não tinha nenhum livro, nenhum trabalho mais denso que explorasse o que era o plenário virtual. Então foi uma dificuldade, né? Porque ao mesmo tempo que eu precisava escrever sobre algo que quase ninguém tinha escrito até o momento, também foi bom, porque foi muito procurado, porque as pessoas queriam saber como funcionava. E não à toa o nome do livro é O Plenário Virtual vai ser outro desconhecido, né? Tem alusão à obra do ministro Leomar Balieiro, mas também é porque ele é um desconhecido hoje. Então, o intuito da obra era apresentar o que é, como funciona o plenário virtual do Supremo. Esse é o grande objetivo. Ótimo. E ganhou muita repercussão, né, Camila? Sim, foi surpreendente, assim, no início. Como era um assunto novo e não tinha nenhuma obra que explicasse com isso, e tinham vários advogados, né, que precisavam saber, gente, pessoas do próprio Supremo Tribunal Federal, pessoas novas que entravam ali, por exemplo. Então, acho que felizmente teve uma ótima repercussão, assim, que foi bastante importante. E eu acho que é mais que tudo, assim, também mostra a importância do próprio plenário virtual do Supremo, né? Da amplitude enorme que o plenário virtual hoje tem no Supremo. Certo. E já entrando já no ponto nosso, nós vamos fazer uma análise inicialmente a partir de uma trilogia de passado, presente e futuro, né? Como é que era o Supremo de passado, antes do plenário virtual, como está sendo, né, de presente esse plenário virtual, e aí eu vou fazer um paralelo com você do STJ, e aí na parte final nós falaremos a respeito do futuro, né? O que que a gente espera desse futuro aí do plenário virtual para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal, tá? Vamos fazer essa Perfeito. trilogia? Tá ótimo. Tá ótimo, Tá. pode ser sim. De passado para você, qual foi o momento que que o plenário virtual virou presente no Supremo? Qual foi o tempo? Né? Porque, como você falou, surgiu mais ou menos próximo com o seu estudo, né? Que não tinha muita coisa ainda e tal. Então, qual é o marco que você considera como presente, assim, o plenário virtual? O plenário virtual, na verdade, se a gente fosse falar de plenário virtual do Supremo, e aí já é a primeira diferença, Paulo, do plenário virtual do Supremo e do STJ. Quando eu estou falando de Supremo, na verdade, tem dois plenários virtuais. Tem o plenário virtual da repercussão geral e tem o plenário virtual de julgamento das classes processuais. Então a gente precisa diferenciar esses dois. Então, um surgiu de dentro do outro, um é filho do outro, né? Então tudo começou no ano de 2007, então acho que esse seria o marco inicial do plenário virtual. No ano de 2007, na presidência da ministra Ellen Grace. Ela ali vai começar a implementar o plenário virtual no Supremo somente no início, naquele início, para que fosse declarada ou não a existência de repercussão geral. Então esse foi o objetivo inicial do plenário virtual. Só que já na presidência do ministro Lewandowski, que vai surgir o novo plenário virtual que a gente conhece hoje, que é o plenário virtual de julgamento das classes processuais, que é o que tem um paralelo com o STJ. E naquele momento se iniciou somente com os embargos de declaração e agravos internos. Então o objetivo era se testar nesse início como funcionaria o julgamento dessas classes processuais. Então, Paulo, falando desse passado e de onde surgiu esse plenário virtual, eu colocaria essa premissa, né? De um plenário virtual lá atrás, que é o da repercussão geral, né? Na presença da ministra Ellen Grace, e logo depois, anos depois, no STJ, perdão, no STJ não, em um paralelo com o STJ, esse plenário virtual que vai ser já na presença do ministro Lewandowski, que vai ser das classes processuais, que vai ter uma dinâmica semelhante ao que tem hoje no STJ. Ótimo. Do STJ, o passado, ele não tinha, né, um ambiente virtual,
E a ideia foi transferir aqueles processos, igual você colocou bem, os recursos internos, né, em base de declaração, agravo interno, para o ambiente virtual. Na sessão presencial, os ministros chamavam em bloco, né, os processos que eram decididos em bloco. Então, esse bloco eram os processos dos recursos internos, das monocráticas, por exemplo, agravo interno, tinha base de declaração, de acordo. Então, esse foi o ambiente inicial, teste. Eu estava lá, realmente, nessa época, foi um ambiente inicial, teste, para transferir da presencial aqueles processos que eram nominados de bloco. Né? Então, foi uma forma de destravar, né, a pauta presencial, porque a pauta presencial ela já é muito carregada. E se você ainda envolve os recursos internos, que no STJ é um volume realmente excessivo, acabava, de certo modo, tumultuando a sessão de julgamento. Tá? Então, a ideia foi essa, transferir também do presencial, os recursos internos, para o virtual. E, paralelamente, o ambiente virtual surgiu para as afetações, né? Igual você falou, reconhecer a repercussão geral. O STJ também tem outro ambiente virtual, são dois, né? Um para das turmas, dos órgãos julgadores, e o outro é para reconhecer o tema ou não. Também esse do tema começou presencial, tá? Ia para sessões de julgamento, e depois houve um movimento de inserir esse debate no virtual. Né? Primeiro começou monocraticamente afetando as afetações, depois, por alteração regimental, o STJ decidiu afetar também colegiado. E nesse colegiado ficou melhor o ambiente virtual. Né? Então, o marco que eu posso assim dizer foi esse também. A transferência dos processos em bloco para o presencial, agravo interno, e os agravos de declaração, os agravos internos, e depois o ambiente virtual para julgar as afetações, se decidir se vai afetar ou não. Hoje as afetações são julgadas no presencial, mas, né, os temas, mas a afetação por si só é o ambiente virtual. Entendi. Então, esse paralelo entre o STJ e o Supremo, então ele é mais exato, então. Então, existem também dois ambientes nesse caso. Sim, dois ambientes. Né? Tem um ambiente da primeira sessão, da segunda sessão, da terceira sessão, para decidir pela afetação, e tem um ambiente da Corte Especial, que também decide quando a matéria é afetada à Corte Especial. Ah, Né? perfeito. E, paralelamente, tem o plenário virtual dos órgãos julgadores, né? De turma, de sessão e até da Corte Especial, justamente para esses processos em bloco que eram julgados na presencial. Sim, no Supremo eles eram chamados de processos, são até hoje chamados de processos em lista, né? E tem também os ambientes de julgamento a depender da turma, né? Primeira turma, segunda turma ou pleno. Então isso também acontece no Supremo Tribunal Federal. Então tem o virtual também da turma no Supremo. Tem virtual das turmas, da primeira e da segunda turma. E do pleno. Então tem um ambiente. E aí, pode concluir, Camila. É isso, aí tem um ambiente de cada uma, né? E, além disso, tem o da repercussão geral. Né? A repercussão geral é somente para analisar a existência ou não de repercussão geral e o mérito também de repercussão geral, né? E tem também o ambiente que é para julgamento mesmo, para julgamento de toda, hoje em dia, né? No ano de 2024, de todas as classes processuais. Então, pensando na proximidade, o que a gente tem de proximidade, então, de STJ e Supremo no ambiente virtual é que ambos têm ambiente virtual, seja para os processos, né, individualizados, assim dizendo, seja para o ambiente de repercussão geral ou repetitivo. Isso, na verdade, de repetitivo não tem um específico que seja somente para repetitivo, né? Se a gente for pensar no âmbito do Supremo, é mais a questão tem um específico que é para repercussão geral e outro para de todas as classes processuais. Então, eles ficam todos no mesmo ambiente. Exatamente. Eu falei de repetitivo no sentido do STJ, né? Ah, Porque ele perfeito. ainda não tem a relevância, né? Então, ele tem um plenário virtual para afetar, para repetitivo,
e tem o plenário virtual para julgar essas classes, né, que é agravo interno e mais declaração. Sim, e agora você falando da relevância, Paulo, até me deu, né? Quem sabe não seja também uma ideia para o STJ, né? Um paralelo aí com a repercussão geral. A gente pode falar isso no ponto do futuro e agora, né? É, Acho que vai exatamente. ser as nossas perspectivas aí para o futuro, né, em relação ao plenário virtual. Agora no STJ, né? Que eu acho que o desafio do tribunal é esse, né? Se preparar para a relevância, né? Exatamente. Talvez o plenário virtual seja uma das tantas respostas, né? Que a relevância precisa. Exato. Tá, então de passada eu acho que ficou bem a nossa resposta, né? Os dois eram absolutamente, né, presenciais e fizeram essa transferência hoje, tanto com dois ambientes cada, né? O STJ tem dois ambientes virtuais e o Supremo também tem dois ambientes virtuais, né? Um para os órgãos julgadores e outro para a repercussão geral. E o STJ tem um para os órgãos julgadores e outro para o procedimento de afetação a recursos repetitivos. Sim, perfeito. É muito interessante fazer esse paralelo, porque a história, né, do plenário virtual ela vai começar no Supremo, mas principalmente o STJ e os outros tribunais vão seguindo a história, a gente vai ver isso daqui, né? O Supremo tem um processo que me parece mais avançado, mas me parece que os outros tribunais vêm logo atrás, seguindo os passos do próprio Supremo, né? E é bastante interessante isso. E aí eu acho que por consequência tem acontecido em todo o Brasil. Então é importante a gente também aqui, enquanto nós aqui estamos conversando, né, sobre essa questão desse caminho do plenário virtual, é pensar nesse sequência de que o Supremo começou, o STJ também está bastante avançado e que os tribunais de todo o Brasil também têm seguido. Uma tendência, né? A gente não pode também esquecer do efeito pandemia, né? E Sem acelerou, dúvida. né? Você acredita que acelerou, né? Depois que teve a pandemia, né? Totalmente, acelerou completamente, foi importante, porque imagina, né? Precisava-se de um ambiente para julgar questões que eram centrais para o enfrentamento da pandemia, e as pessoas não poderiam se encontrar pessoalmente, fisicamente falando, entendeu? Então, aquele ambiente foi o mecanismo certo na hora certa. Então, acho que foi imprescindível, tanto para o STJ quanto para o Supremo, o plenário virtual na época da pandemia. A justiça não, de certo modo, não paralisou, né? E eu acredito que a resposta, né, aos processos não foram prejudicadas em relação à pandemia. Claro, teve um período, né, de adaptação ali, de transição, mas depois que operou essa transição, né? No começo da pandemia o pessoal falava em 2 meses, 3 meses, né? Ninguém imaginava passar de um ano, né? Ainda mais com as consequências, né? E todo mundo com medo de conviver. Assim, muitos ministros, tanto no Supremo quanto no STJ, em idade, que eram de bastante risco de ter contato com o vírus. Então, foi imprescindível o plenário virtual ali. Foi também. E isso também a gente não pode desconsiderar a questão numérica, né? O número de processos que o STJ e o Supremo recebem ainda anualmente, né? O Supremo ele conseguiu baixar, né? De 2006, eu olhei aqui o boletim do Supremo, ele 2006, salvo engano, ele tinha uns 150 mil de acervo em 2006, né? Antes de começar a operação repercussão geral. E hoje, o boletim 2023 tem 22 mil processos, né, de acervo, assim. Nossa. Não sei. Então, assim, esse número é assustador e o ambiente virtual acabou contribuindo aí para uma duração razoável dos processos nesse sentido, né, de permitir que sejam julgados. E o efeito de 2006 para 2023 é surpreendente, né? De 150 mil para 22, 3 mil de acervo é surpreendente. Sem dúvida, sem dúvida. E agora, em contramão, na contramão, o STJ está sofrendo ainda com esse número, né? O que o Supremo passou, né, de conseguir gerenciar e administrar seu acervo, o STJ quer fazer isso a partir da relevância, né? Porque o ano passado o STJ recebeu 465, 460 mil processos, né, em um ano. E ele só conseguiu baixar 410. Né? Ou seja, acresceu ao seu acervo 50 mil processos
assim dizendo. E hoje o STJ tem o maior acervo da sua história, praticamente. Mais de 300 mil processos de acervo, né, É uma aguardando coisa julgamento. muito grande, nossa. É a taxa de congestionamento que o CNJ chama, né? Então, a taxa de congestionamento do STJ hoje está em 300 mil processos, que é o acervo. Então, o STJ ele quer pensar como ele vai, né, chegar no patamar, assim dizendo, do Supremo daqui a uns anos. Não sei quantos anos, né? Mas eu acho que o objetivo dele é chegar a um patamar razoável de processos, como o Supremo chegou, né? Você sabe, deve saber que gabinetes no Supremo que rodam com menos de 1.000 processos, né? Eu encontrei um colega esses dias que ingressou recentemente no Supremo, ele está em um gabinete, ele falou que no gabinete tem 400, 500 processos e eles trabalham com o que chega, Nossa. né? Então é uma realidade bem diferente do STJ, que a média ali, assim dizendo, é de quase 10 mil processos por gabinete ainda, né? Sim. E aí, nesse ponto, é importante a gente destacar aqui, né, que a gente está falando tanto das diferenças entre o plenário virtual do STJ e do Supremo, é falar que essa diferença tem muito a ver com as classes processuais que são julgadas. Eu acho que cortou um pouquinho, mas Ah, normal. O que eu ia falar, já que você quer comentar sobre as diferenças, a gente já pode entrar no ponto presente, né? Para saber como tanto o plenário do Supremo quanto o plenário do STJ rodam a partir das suas diferenças hoje, né? Qual o ponto que você acha que pode diferenciar o STJ do Supremo hoje em relação ao plenário virtual? eu acredito que ainda tem várias diferenças, mas a primeira que a gente pode citar, que está diretamente relacionada àquela que o Paulo já citou aqui, que é da diferença de acervo, né? Como o Supremo já conseguiu reduzir seu acervo e como o STJ ainda tem lutado com isso, é falar que, atualmente, né, o STJ, se eu não me engano, só pode embargo de declaração, agravos internos e agravos regimentais, somente esses três. E no Supremo, todas as classes processuais podem ser julgadas no âmbito do plenário virtual, né? Até a ação ao controle concentrado pode ser julgada no plenário virtual. Isso tem uma diferença muito grande, porque enquanto tudo se pode colocar no plenário virtual, no STJ, por mais que um embargo de declaração, Paulo vai saber falar melhor, eu imagino que seja uma diferença enorme, né? Seja os embargos de declaração tenham um significado numérico muito grande dentro da STJ, né? Vi isso, pelo menos quando eu estava lá, não sei se mudou, os embargos de declaração sempre de forma muito expressiva ali. Então, acho que essa é a primeira grande diferença que a gente poderia citar, né? O Supremo já, com todas as classes processuais sendo julgadas no plenário virtual, e o STJ somente três. Se a gente pode falar também do presente, a gente pode falar também da duração das sessões. Apesar das duas terminarem sempre mais ou menos à meia-noite, digamos assim, a duração do STJ, se eu não me engano, Paulo, são 7 dias corridos. E no Supremo são 6 dias úteis. Então, essa é uma diferença considerável, porque no Supremo, a duração e aí é importante a gente falar, né? No Supremo tem as sessões do plenário virtual, as sessões ordinárias e as extraordinárias. Essas que eu citei, que são de 6 dias úteis, elas são as sessões ordinárias. Então, tem sim sessões mais curtinhas, às vezes que duram um dia, que elas têm outra configuração, mas têm outro objetivo, não cabe aqui a nós agora entrarmos nesse âmbito, né? Não compensa. Mas é importante a gente falar dessa diferença de tempo. Outra diferença muitíssimo importante é da gente pensar, Paulo, não sei se eu estou avançando muito, qualquer coisa, você vai me parando aí que eu estou falando muita coisa. Mas a gente falando um pouco sobre o momento de disponibilização dos votos. No Supremo, antigamente, a grande reclamação dos advogados, para mim muito plausível, era que só se conhecia o voto dos ministros no final. Acabou o julgamento, você até sabia ali o andamento, mas você não sabia o conteúdo dos votos. Isso já acontece no Supremo, mas não acontece no STJ. Então é importante a gente entender isso, porque isso faz muita diferença. Primeiro por questões de transparência, né? De todos conseguirem acompanhar o julgamento. Mas também de atuação dos advogados, né? Uma grande vantagem que eu sempre converso com os colegas advogados e que eu sempre insisto, né? Que às vezes, por uma questão até histórica, eu conto muito isso no livro, que os advogados têm uma resistência muito grande com o plenário virtual por vários motivos. Eu sempre falo assim, olha, no caso do Supremo, às vezes é muito bom o processo estar no plenário virtual.
Porque um ministro, no caso do Supremo, pode colocar ali o seu voto. Um advogado, às vezes, tem alguma tese contra aquilo que o ministro votou, ele pode, durante o próprio julgamento, ele pode ir ali no gabinete e conversar com uma assessoria, né? Ter contato com o gabinete. Já no STJ, esse acesso ao conteúdo durante o julgamento não é possível. Então, talvez uma das grandes diferenças seja justamente essa possibilidade de atuação dos advogados durante a sessão. Considerando o nosso presente, né? E aqui o intuito não é exaurir, né, Camila? O intuito aqui é falar das principais diferenças e principais semelhanças, né? Que acho que se fosse exaurir aqui, a gente ia ter que, né, avançar bastante, né? Então a gente realmente nominou o nosso encontro de principais diferenças e proximidades para justamente destacar, num tempo razoável aqui, as principais diferenças. E eu concordo com você, né? A questão das classes, né? O STJ ele só julga essas classes mesmo que você falou, agravo interno, embargos, o regimental ali, né? Da terceira sessão e não inclui os processos de pauta, assim dizendo, né? Só para você ter noção, de 100% dos processos que o STJ julga, apenas menos de 1%, tá? Eu estou arredondando para 1%, mas é menos de 1% vai para a pauta, que é aquele que a gente assiste no YouTube ou presencialmente, né? Onde tem citação oral, tem toda a manifestação. Aquilo ali representa menos de 1% dos processos que são julgados no STJ. Mais de 99%, então, tem ido potencialmente para o virtual. No Supremo também, os números são parecidos. Mais de 99% dos processos colegiados, né? É importante destacar isso. Porque também as decisões monocráticas são algo bastante expressivo, tanto no STJ quanto no Supremo. Então, excluindo aí, né, a porcentagem das monocráticas, colocando só os processos que são julgados de forma colegiada. No Supremo também, mais de 99% dos processos colegiados julgados no âmbito do plenário virtual. É um avanço, né? E a questão do tempo que você colocou também, né? Que tem o ordinário, o extraordinário. O STJ não tem essa divisão, segue esse padrão, né? De incluir na sessão e acabar no tempo certo, independentemente se é ordinário ou extraordinário. Até pela classe dos processos, né? Então não tem essa divisão de ordinária e extraordinária, porque o STJ acaba julgando dentro do virtual as mesmas classes, né? E aí segue um padrão dos órgãos julgadores. O ambiente da disponibilização também, né? Essa é realmente uma grande queixa por parte da advocacia, não ter acesso ao voto, né? Para poder, como você falou, né? Muito bem despachar eventualmente, descobrir o ponto central da questão que precisa ser melhor analisada. Hoje não, hoje o STJ ele só avisa assim que vai incluir e depois só sai o resultado. E isso realmente fica fechado e esse ambiente não é acessível ali para acesso ao voto do relator. Então essa aí realmente eu acho que se não for, acho que as duas maiores diferenças são essas. Eu acho que as classes, né? Porque o Supremo tem julgado a DPF, repercussão geral, né? Controle concentrado, até no virtual. Eu lembro muito bem do tema 698, que foi julgado no plenário virtual, no final do primeiro semestre de 2023. É o caso que reconheceu a constitucionalidade do processo estrutural no Brasil, tá? Tem uma 698. Eu falei, nossa, tão importante, mas foi para o virtual. Foi nesse momento que eu fiquei, assim, interessado em entender melhor essa dinâmica do Supremo. Falei, poxa, como é que ele julgou um tema dessa magnitude, dessa importância no virtual, no final do semestre? Né? E aí foi o meu despertar para essas diferenças entre STJ e Supremo. Então, a classe, o tempo e a disponibilização, né? Eu acho que pode ser um avanço ali em relação ao STJ, essa disponibilização. Mas hoje, posso dizer que é uma grande diferença, né? Não disponibilizar e incluir ainda restritas classes no ambiente virtual, né? Você acha isso também? Sim, você diz da questão do ambiente, eu não entendi bem. Isso. A questão da disponibilização, acho que é a grande diferença para o STJ hoje, né? Sim. E a possibilidade
do Supremo colocar processos de tamanha importância no virtual, né? Por Sim, exemplo, para sim. julgar repercussão geral, controle concentrado. Então, isso acho que faz uma grande diferença em relação ao procedimento do STJ, né? Não, sem dúvida alguma. Porque, assim, essas diferenças é tão importante a gente falar. Lá no passado, o Supremo, ele era dessa forma, né? Que a gente falou, dessas críticas que a gente falou. A gente está falando muito aqui da questão dos advogados, como os advogados têm que lidar de forma diferente no plenário virtual. Antigamente, também não se tinha contato com os advogados, só sabia no final. É importante até a gente falar aqui, né? Se tem advogados que estão escutando, vão escutar isso, de que isso só mudou no Supremo por causa da atuação dos advogados. A OAB, dos advogados reclamando, dos advogados falando que era necessário ter acesso ao processo e aos votos durante a sessão de julgamento. Então, essa grande diferença que tem entre o STJ e o Supremo, essa mudança, né, foi muito por causa da luta dos advogados. Então, é importante a gente destacar isso. E aí, falando também sobre a questão dos advogados e sobre esse presente, tem uma questão, Paulo, que é muito interessante, que ela é uma dificuldade tanto do Supremo quanto do STJ, que é o horário do final das sessões. Imagina, meia-noite, né? Só fechar a sessão tipo 11h59. Né? Os advogados me contam assim, Camila, fico lá sexta-feira, no caso do Supremo é sexta, né? Do STJ acho que é segunda. Acho que no Supremo ainda é pior. Sexta-feira, 1 minuto antes para ver se não vai mudar o placar de julgamento, né? Eu acompanhando, os advogados ficam desesperados com isso. O que é absolutamente plausível, na minha opinião. Porque, assim, imagina você... mas já aconteceu de mudar, assim, faltando poucos minutos? Sim. Em casos super, super, super importantes. E aí, você me permite, Paulo, eu vou só contar o caso da revisão da vida toda. O caso da revisão da vida toda, ele estava no plenário virtual, até tocando nesse ponto que você acabou de citar, de, nossa, esse processo estrutural tão importante ser colocado no plenário virtual, né? O caso da revisão da vida toda, que era um caso extremamente importante, também estava no plenário virtual, né? E ele, assim, um caso tão importante, então só um parênteses para dizer, colocar ou não no plenário virtual não tem a ver com relevância e importância de um processo e amplitude e a importância que ele vai ter. Né? Esse já é claramente um critério que não é o que existe. Até porque, é importante a gente falar, no caso do Supremo, coloca no plenário virtual o processo, cada ministro relator. Então não é ministro presidente como plenário físico, cada ministro relator. Então, cada ministro relator vai ter uma dinâmica de colocar ou não um processo dentro do plenário virtual. Ou seja, essa dinâmica de, nossa, esse processo vai ou não para o PV, o plenário virtual, ele é pensado, na verdade, por cada relator, que muitas vezes vão ter dinâmicas diferentes e vão entender a importância ou a dinâmica do plenário virtual, de certa forma. Fechando parênteses. Então, voltando ao raciocínio que a gente estava antes. Pode falar. Aproveitando o seu parênteses, interromper, esse é um ponto também extremamente relevante que eu tinha pensado e não tinha comentado com você. É alterar o controle da agenda do Supremo, não é isso? Total, a democratização da pauta. Porque antes só o relator, ou desculpa, só o presidente que pautava, não era isso? Exatamente. Antes era somente o presidente, no plenário físico, até hoje é. No plenário físico, ele precisa, quem cuida da agenda do tribunal é somente o presidente. Já no caso, quando é o ministro relator que coloca ele no plenário virtual, ele que vai escolher quando vai entrar em pauta. Isso democratiza e muda a dinâmica do Supremo de uma forma profunda. Porque quem decide o que vai ser julgado, e aí o tanto de estudos importantes e complexos que tem, de quando o Supremo escolhe julgar ou escolhe não julgar, isso é pulverizado, porque os 11 ministros podem decidir. Imagina isso. Eu percebi esse impacto imediatamente. Quando eu descobri que esse tema da repercussão geral, por exemplo, foi no virtual, aí depois que eu descobri que no virtual o relator pode incluir independentemente de autorização, né, entre aspas, assim dizendo, do presidente. Né? Então eu falei, nossa, é uma mudança profunda e significativa na pauta decisória do Supremo. Sem dúvida alguma. Talvez essa seja uma das maiores diferenças do advento, dessa grande mudança que a plenário virtual concedeu ao Supremo, né, com seu advento. E aí eu cito outra diferença que para mim é enorme, talvez tão grande quanto essa, de democratização da pauta, que é, né,
a diferença do momento de contato dos argumentos entre os ministros. Isso, para mim, é uma coisa enorme. Em que sentido? E do próprio advogado. No plenário virtual do Supremo, quando se coloca ali, vai começar uma sessão de julgamento, o ministro relator já colocou o relatório e já colocou seu voto. Os advogados já colocaram a sua sustentação oral. Então, isso significa que quando a gente entra ali no processo, os outros ministros vão pensar em seus votos e já tomam como premissa o que o advogado falou e o que o ministro relator falou. Isso é uma diferença enorme, porque o momento de contato, principalmente com as argumentações orais do advogado, não vai ser só ali no plenário, né? Quando muitas vezes o voto já vai estar pronto. Vai ser anterior, vai ser no momento anterior. Então, isso vai ter diversas consequências, né? No meu estudo eu falo muito sobre isso. De que o momento de contato ali, por exemplo, isso vai ter como consequência de que todos os ministros vão, por exemplo, construir seu voto concordando ou discordando do voto do relator. É claro que isso não acontece sempre, né? Não é sempre que isso acontece. Mas isso é uma coisa que tem mudado com bastante frequência. Imagina você chegar ali a uma das grandes... no STJ também existe essa crítica muito grande, que é os ministros já estão com o voto ali pronto. Para que um advogado vai fazer sustentação oral, né? Claro que pode pedir vista, isso de fato acontece. Mas será que não é mais estratégico para o advogado apresentar uma sustentação oral enquanto o ministro nem construiu seu voto? Então, eu destacaria esses dois, Paulo. Esses dois têm várias grandes mudanças. Mas o momento de contato dos argumentos entre os ministros, entre si e os advogados, esse é um ponto central. E também a democratização da pauta. Talvez sejam os grandes destaques. Ótimo. A gente vai conversando, né? A gente vai descobrindo mais pontos ainda. É uma mudança realmente, assim, profunda no modo de julgamento dos tribunais superiores, né? Muito, muito. Eu costumo dizer que o plenário virtual é uma verdadeira revolução. Revolução. Acho que a gente não tem noção. Acho que no futuro, quando olharem para o passado, terão mais consciência disso, assim. E era um grande problema deliberativo do Supremo isso do voto do relator ser conhecido, por exemplo, só durante a sessão de julgamento. Isso já era apontado por estudos, por exemplo, do professor Virgílio Afonso da Silva há muito tempo. Então, isso traz novas dinâmicas que são muitíssimo importantes, assim, para a gente pensar o Supremo, sabe? E pensar esse futuro, né, do Supremo Tribunal Federal. E digo outra coisa, né? Será que o ministro poder escolher ou não, que vai ser visto literalmente ali sendo dialogado ao vivo, também não muda um pouco os padrões de legitimidade da própria corte, uma corte que não é eleita pelo voto popular, né? E que precisa, às vezes, ter interesse em acompanhar os julgamentos e que tem suas razões de legitimidade em bases que não votam. Então, até que ponto não é importante um cidadão ver um ministro, por exemplo, na TV Justiça, isso que eu quero dizer. Então, esse é outro ponto muitíssimo importante do plenário virtual. Tanto do STJ quanto do Supremo. No caso do Supremo tem a TV Justiça, mas no caso do STJ também as sessões são televisionadas. Dependendo da sessão, claro. Mas a grande questão imagina a diferença que não tem o televisionamento e o não televisionamento. No Supremo tem muitos estudos sobre isso, né? Então, um outro ponto importante do plenário virtual do Supremo é que ele diminui a exposição dos ministros no âmbito da TV Justiça. Essa alteração não foi no ambiente virtual, mas foi no presencial. Teve uma DPF que, da relatoria do ministro Fux, esqueci o número da DPF aqui agora, mas a DPF ela foi pautada apenas para a apresentação das razões orais, né? Então, pautou não para julgar, pautou para ouvir e depois decidir, né? Que é uma lógica um pouco diferente do usual, né? Que é pautar para decidir. Esse momento não, foi pautar para ouvir. Né? Então, as partes interessadas se manifestaram. É uma questão, uma DPF até estrutural, né? A questão do racismo institucional e estrutural. E relatou o ministro Fux, foi pautada para escutar. Né? Então, achei muito interessante essa modalidade, não é no virtual, né? Mas demonstra a importância de um maior tempo de preparação e maturação de votação. Né?
Sem Essa dúvida. DPF é a 973, que eu pesquisei, que é a 973. Então, ela inaugurou, no meu ponto de vista, assim, de forma inédita, uma nova forma de julgar no presencial. Sim, e tem outro caso também que foi julgado assim, que foi a questão da licença paternidade. Foi assim, é muito importante escutar os advogados antes. E aí, abrindo um parênteses que também é importante a gente destacar aqui, isso tem muito a ver com a influência até do atual ministro Barroso, com a Suprema Corte norte-americana, porque é assim lá, né? Essa divisão. Lá também é assim. Lá tem as sessões de julgamento que é só para escutar os advogados e só depois tem as sessões que são a portas fechadas de propriamente julgamento. Então é interessante a gente fazer esse paralelo porque isso acho que acrescenta o debate, porque tem tempo dos ministros assentarem e pensarem nos argumentos. Então talvez seja um caso a se pensar, por mais que na prática eu acho que é um pouco inviável aplicar isso a todos os processos. Mas acredito que em alguns Sim, seja absolutamente muito proveitoso, assim, para os advogados e para todos, no geral, para a sociedade, porque melhores argumentos chegarão ali. isso. A depender da temática, né? Por exemplo, há uma temática importante dessa, uma DPF que pede o reconhecimento do racismo institucional. É assim, é uma pauta profunda, né? E você precisa realmente ter maior amplitude no debate, né? Eu até ouso dizer que hoje, a partir do avanço institucional dos tribunais superiores, principalmente com a vinculação, né, formal ali, a partir de 2004, né, fortemente, né, com a repercussão geral, súmula vinculante, aí depois veio repetitivo, o STJ. Então, com o avanço do poder decisório e vinculante dos tribunais, é preciso também ter uma democratização desse processo decisório. Sim, sem dúvida. Acho que esse é o ponto, talvez um dos mais importantes, a gente precisa repetir aqui, a democratização do processo. E para a democratização ainda tem coisa a mais a fazer, como eu disse, a transparência, no caso da STJ, né, de ter essa possibilidade de acompanhamento do processo, tem a ver com a democracia também. Mas é uma verdadeira revolução, assim, tanto no STJ quanto no Supremo, o advento do plenário virtual mudou muito a dinâmica e como tudo funciona, sem dúvida alguma. Exatamente. Aproveitar de fazer mais uma pergunta sobre diferença. Na repercussão geral, o advogado consegue acompanhar aquilo que vai ser pautado para reconhecer a repercussão geral ou não? Ele só advogado só sabe que foi reconhecida a repercussão geral? Porque você falou que tem um plenário, não é isso? Isso, tem. Então, esse plenário é aberto ou ele só sabe do resultado depois? Explica um pouquinho pra gente. Entrando lá no plenário virtual da repercussão geral, que é diferente do outro, até o lugar no site é diferente. Você vai acompanhando como os ministros vão votando, mas é bem assim, há, não há. Então, em Sim. alguns momentos acontece deles adicionarem seus votos, mas é mais. Ele tem literalmente assim, repercussão geral. Aí tem assim, cada ministro. Ah, não há. É mais direto, assim. Mas eles conseguem acrescentar os motivos, por exemplo. Uhum. Tá. E aí tem também um voto de escolha se vai sobrestar ou não. Você lembra se tem? Lá no plenário virtual da repercussão geral, se tem questão de sobrestamento, eu não tô lembrada agora se tem exatamente esse campo, para ser sincera. Se tá sobrestando, E eu acredito que é uma consequência, quando reconhecida a repercussão geral, é o sobrestamento. tá, eu pergunto para fazer esse paralelismo com o STJ, né? Porque quando o STJ decide, tem um recurso representativo da controvérsia, por exemplo, né? Que pode gerar uma afetação. Esse ambiente de afetar para o repetitivo, o recurso especial repetitivo, ele não é acessível, né? Então ele é interno. Então o público em geral não sabe que o STJ está possivelmente escolhendo uma questão para ser julgada em repetitivo, né? Uhum, entendi. O que o advogado vai saber, o público em geral, é quando essa afetação sair, né? Perfeito. Ele não tem acesso ao plenário virtual, não sabe o teor do voto do relator e nem sabe o que está sendo julgado. A gente vai saber só no informativo, por exemplo, que saiu lá. A STJ decidiu afetar tema X. Ponto. Né? E eu lembro lá de internamente, de no virtual da afetação ter dois procedimentos. Né? Primeiro, se vai afetar, e segundo, qual vai ser
ser a espécie de sobrestamento, né? Porque você pode ter um sobrestamento total, né? Paralisar todo o Brasil, você pode ter um sobrestamento parcial, sobrestar em alguma fase da justiça, que tem acontecido muito, de sobrestar na fase de RESP ou de agravo em recurso especial, ou não sobrestar, né? Então tem esse cenário. Só que esse momento de afetação, ele não é aberto, então os advogados, a comunidade jurídica, assim dizendo, não tem acesso a esse plenário de votação que vai afetar uma matéria e vai julgar em repetitivo. No caso do Supremo, tem como ver, né, durante o julgamento de repercussão geral, como tem lá, como os ministros estão votando, se há ou não repercussão geral, e também é por temas. Então tem um raciocínio comum aí. Então, fazendo essa linha do tempo do presente, né, tem muitas diferenças, né, Camila? Muitas diferenças, mas eu vejo, Paulo, que assim, me parece que o Supremo tem uma história que aconteceu com ela e está sendo repetido pelos outros, sabe? Existe um processo, um avanço, que é como se o Supremo tivesse mais avançado e os outros estivessem seguindo. Então, me parece que é isso. Todos, de certa forma, todos aqui, quais, né, Camila está falando? Tem vários plenários virtuais no Brasil. Tem do STJ, tem do TST, tem também nos tribunais locais. Aqui no TJDFT tem. Inclusive, já tive um processo pautado no plenário virtual do TJDFT. E aí é a mesma coisa, uma caixa preta, assim, para o advogado, chega a ser desesperador, porque você sabe o que aconteceu, só a descrição do que está acontecendo, você não sabe o conteúdo do voto. Então, e tem que esperar e às vezes demora um pouco. Então, às vezes você sabe que foi procedente ou improcedente, você fala pro cliente, o cliente fala, por quê? Você fala, não sei, você fica pagando de mal advogado, sendo que é o sistema que não informa mesmo e não tem muito o que fazer. Eu escutei o Barroso esses dias falando que a tentativa de uniformizar a questão do processo eletrônico no Brasil, né, essa luta até hoje, talvez a médio prazo aí seja a luta de uniformizar o procedimento de julgamento virtual no Brasil, né? Sim, sim. E existe uma resolução já do CNJ falando para seguir o modelo do Supremo no quesito de sustentação oral dos advogados. Então, tipo assim, todos seguindo a história do Supremo. E o Supremo tem muita coisa, tem coisas a melhorar ainda no plenário virtual do Supremo. Mas tem muita coisa boa que ele já fez que eu acredito que é bom que os outros tribunais também consigam seguir, assim. Sim, que o Supremo ganhou essa maturidade institucional, né? E os tribunais já podem aprender já com o Supremo em razão dessa maturidade, né? Eu acho que é uma realidade, né? Igual você falou, é uma realidade preponderante, né? E só que sai na ideia de esse outro ainda desconhecido. Totalmente desconhecido. Tão frequentemente usado pelo próprio tribunal e pelos advogados e ainda tão desconhecido. Então, é importante a gente entender como funciona, e até eu vejo, Paulo, até como na época que estava advogando, né, via assim de forma muito forte como realmente muita gente não entende e quando você às vezes dá uma explicação simples, aquilo flui e a pessoa fala assim, nossa, então é assim, talvez as críticas muitas vezes não atuam assim, quando você tem um contexto desse. Sim. Quando se conhece Você realmente não como pode, funciona. você não pode, tem uma máxima na administração que fala que você não consegue medir aquilo que você não conhece, né? Então, primeiro você precisa conhecer para depois medir a extensão e funcionalidade, né? Exatamente. É o que eu falo constantemente sobre o plenário virtual. É que há críticas muito importantes que precisam ser feitas, mas as críticas precisam ser justas, né? Eu acredito muito nisso. Com certeza. E acho que a gente já pode ir para o futuro agora, né? Pensar um pouquinho, né? Nós falamos sobre o passado, o momento que surgiu, né? Praticamente regulacionou a atividade suprema a partir da repercussão geral, né? Que precisou se adaptar e o virtual ele veio nesse momento e revolucionou a atividade do Supremo. Ele acabou se expandindo para os tribunais. O nosso objeto aqui é o STJ. Nós percebemos que, em relação ao STJ, há proximidades, mas há muitas diferenças ainda, né? Principalmente as classes que vão, a questão do acesso durante o plenário virtual, né? Então, acho que esses são dois pontos importantes. E do Supremo é a questão de democratização da pauta, né? Não depende mais do presencial para você pautar um processo
com a disponibilidade do presidente, né? No virtual, o relator por si só já pode fazer a indicação do processo que ele pretende levar para o virtual, não precisa encaminhar para a presidência pautar, né? Então, é revolucionário, assim dizendo, no processo decisório do Supremo. Às vezes o relator tem um processo que quer julgar, né? Tem uma DIN que estudou, que se preparou, e acontece dele até sair do Supremo e aquele processo não ser pautado, né? Exatamente. E no caso do Supremo, pelo fato até de que o voto dos ministros aposentados permanece, acontece do ministro querer muito votar em um processo específico, né? É relator daquele processo, coloca na pauta do plenário virtual e já lança ali seu voto, para quando aposentar, seu voto continuar. Não sei se isso vai continuar para todo sempre, digamos assim, mas muitos votos já importantes permaneceram de ministros aposentados. Aqui vou destacar o voto da ministra Rosa, por exemplo, numa questão do aborto, foi uma coisa bastante simbólica. Ela fez questão de deixar o voto dela no processo. É interessante, né? É muito interessante esse método, né, de julgamento, né, que acontece, né? E só quem está prestando muita atenção, né, é um observador, é um pesquisador, sabe, né, os movimentos ali do Supremo, do STJ em relação a tal ponto, né? Então, quem não realmente não pesquisa, não acompanha, e acaba passando despercebido e vira esse outro desconhecido mesmo, né? Mas muito interessante. Sim, sim. Sobre futuro, o que que você pensa? Aí a gente vai fazer um bate-bola aqui. O que que você pensa sobre futuro para o Supremo? E aí eu vou falar que eu penso sobre futuro para o STJ, né? Fizemos essa análise então de passado e presente. Eu acho que a gente pode pensar um pouco na futurologia aqui. O que que pode se desenvolver, o que que vai aprimorar, o que você já comentou aqui, que talvez não dure para todo sempre, essa questão de permanecer o voto do ministro da ministra que se aposentou, tá? O que que você pensa assim para o futuro em relação ao Supremo e se quiser comentar também do STJ, fica à vontade. Sim, eu acredito que assim, no futuro, os processos, o plenário virtual primeiro, indo para além do Supremo. O plenário virtual é a realidade do Poder Judiciário brasileiro. Essa é a primeira coisa que a gente precisa citar. E o que o Supremo e aqui o STJ fazem no âmbito do plenário virtual é exemplo para todos os outros tribunais do país. E aqui eu trago um ponto que é muito interessante, que isso significa que não somente a jurisprudência e os precedentes do Supremo e do STJ influenciam os outros tribunais, mas também a forma, até mesmo os mecanismos de julgamento influenciam os outros tribunais. Olha que coisa profunda. O Supremo e o STJ são vistos e são seguidos, não só na sua jurisprudência, mas também na sua forma de julgar. Esse é um ponto bastante interessante. Acredito que, indo para um contexto mundial e olhando para o futuro, né? O mundo ainda está muito distante de julgar como o STJ e o Supremo julgam. Então, eu acredito que o mundo precisa ver como o Supremo está julgando o STJ, ver que há coisas interessantes e que também as nossas debilidades e que algumas coisas que precisamos mudar mesmo. Então, para esse futuro, eu penso que o mundo precisa ver o que a gente está fazendo aqui, porque isso tem a ver também, abrindo um pequeno parênteses, de como a tecnologia tem mudado o sistema judiciário no mundo inteiro, né? O plenário virtual é uma consequência das mudanças tecnológicas do mundo e das profundas mudanças que têm acontecido nesse âmbito. Então, eu acho que a gente fala tanto da inteligência artificial, né, do futuro, que o futuro é da inteligência artificial, das mudanças, sem dúvida alguma. A inteligência artificial é uma das grandes mudanças da atualidade e será do futuro. Mas o plenário virtual também é uma das grandes consequências da tecnologia, que a tecnologia possibilitou e que mudou para sempre o judiciário brasileiro. Então, acho que mais e mais mudanças nesse âmbito. Eu acredito que, assim, eu torço para que cada vez mais, tanto o plenário virtual do STJ quanto do Supremo, sejam cada vez mais transparentes e que as pessoas aprendam a acompanhar os julgamentos. Minha grande preocupação com o plenário virtual é que eu fico pensando, será que não é importante um cidadão comum abrir, sei lá, o Jornal Nacional agora de noite, ligar o jornal e ver o ministro lendo seu voto, né, vendo ele ali julgar? Né? Será que isso não é importante de certa forma, apesar que hoje tem tantas fake news, né? As pessoas cortam os vídeos, mas enfim, acho que é importante o cidadão ter acesso a isso.
Será que o cidadão sabe acompanhar o plenário virtual? Às vezes é difícil para os advogados, a gente está conversando aqui, tá ali todo dia, no dia a dia. Será que o cidadão comum consegue? A mídia consegue, porque a mídia tem uma influência direta de como a pauta do Supremo é construída e vista perante as pessoas no âmbito externo. Então, essas são algumas reflexões que eu trago aqui para o futuro do plenário virtual, tanto do STJ quanto do Supremo. Acho que se misturam aqui as duas coisas. Verdade, né? Esse avanço da tecnologia e transparência, né, e gestão, né, processual. Acho que são três elementos essenciais aí para você não perder uma ideia de justiça hoje, que, como eu disse, é um protagonista realmente dos três poderes. Ele não era, né, a partir do nascimento dos três poderes, o judiciário não era protagonista. E hoje o nosso judiciário ele é protagonista. Né? Você abre o jornal, liga o jornal, tá saindo notícia, né? De tribunal, de tribunal, de tribunal, e principalmente com a vinculação, né, hoje verticalizada das decisões dos tribunais superiores. Então, aí independe se é presencial ou virtual, tem que ter uma democratização e transparência do processo decisório, né? Sem Porque dúvida. é muito importante, isso vai impacta diretamente na economia, na vida de todos nós, né? Principalmente o STJ e Supremo, que tem leis federais, né? Nosso ordenamento jurídico brasileiro é basicamente lei federal, né? A competência da União privativa é quase que absoluta. É difícil você fazer uma petição inicial hoje sem uma lei federal, né? Então, tudo potencialmente pode chegar ao Supremo e ao STJ. Né? Então, e essa democratização do processo decisório vai legitimar, né, essa atuação dos poderes, principalmente do STJ e do Supremo. Né? E sobre o futuro, o que eu acho do futuro para o STJ? Tem que avançar nesse processo de abertura, né, da pauta, assim dizendo, do plenário virtual, abrir para disponibilizar o voto, né, do relator na classe embargos ou agravo interno, agravo externo. Acho que vai ter um grande avanço, porque pode ter um voto ali que traz uma matéria que seja divergente com outro relator, e se o advogado acabar não avisando o relator, ou os demais os julgadores ali, pode passar e precisar de novos embargos, né? No caso ali, outros embargos até. Então, isso até evita uma nova manifestação, né? Se souber que o voto do relator foi em tal sentido, mas não necessariamente bate com o entendimento da turma. E aí talvez a turma corrija até no ambiente virtual, né? Isso seja bem interessante. Então, e o tempo, né? Eu acho que 7 dias, 6, 7 dias, né? Depender. Eu acho que esse tempo aí, apesar do volume, é melhor do que 1 hora de sessão de julgamento, né? 2 horas, 3 horas, né? Então, nesse ponto, eu acredito que o futuro ajuda, sim, porque dá maior tempo, e eu acredito que só precisa ter o acesso, seja nas pautas simples, assim dizendo, né, dos embargos de declaração, agravo interno, agravo regimental, seja para afetação. Eu acho que é interessante a comunidade jurídica ter acesso ali ao que o STJ está pensando em afetar para repetitivo, né? E todas essas medidas devem ser bem aproveitadas e aperfeiçoadas para a relevância. É o futuro do STJ, a relevância. Eu acho que é o último mecanismo técnico para que o STJ possa operar de forma saudável, assim dizendo. Porque não é saudável um tribunal receber quase meio milhão de processos no ano, com a mesma estrutura que foi fundada na década de 90. Não é saudável. Né? No primeiro ano cheio do STJ, ele recebeu nem 20 mil processos. Hoje ele recebe 450, 60 mil para a mesma composição. Então, a gente sabe da realidade numérica, mas a relevância precisa operar dentro de mecanismos democráticos, né? Porque eu insisto, só a partir de mecanismos democráticos e transparentes que os tribunais terão a devida legitimidade, como você falou, não são poderes eleitos e tudo, então eles precisam abrir o processo decisório, no meu entender,
para ter uma legitimação do poder decisório, né? E eu acredito que a relevância deve seguir ali, né, os passos da repercussão geral. Ainda está muito discutido ainda, né? Só teve a aprovação constitucional, mas não há lei ainda, mas a minha tendência, a minha experiência é que o STJ use a relevância para parar de julgar processos repetitivos, assim dizendo. Não repetitivos no sentido da relevância e multiplicidade, mas só da multiplicidade, porque hoje a maior massa do STJ é agravo em recurso especial, né? Mais de 50% do acervo do STJ é de agravo em recurso especial, que é o agravo interposto contra a não admissão na origem do RESP. E eu chego ao STJ, entra no acervo, entra na taxa de questionamento e o STJ acaba tendo que, assim dizendo, carimbar alguma suma, que é o caso mesmo, para aquele agravo. E isso toma um tempo imenso, toma uma energia imensa do STJ. Se o STJ ele recebesse só RESP praticamente, né, ele seria um tribunal mais avançado, assim dizendo. Então, eu acho que a questão da relevância seria avançar para não julgar tantos agravos em recurso especial assim, que é a nossa maior classe hoje no STJ, seja de distribuição, seja de acervo, né? E aliado a isso ao virtual, né? Eu acredito que deve seguir uns parâmetros ali do Supremo. E aí, para finalizar, o que você acha? Acho que o Supremo deve, né, você já falou que sim, mas acho que o Supremo ele seguirá como um exemplo para o STJ para relevância, né? Sem dúvida, assim. Eu acho que não tem como o Supremo fez e teve tantas modificações que foram positivas, tanto para o tribunal quanto para os advogados, né? Porque a tendência é que se siga. Até porque a experiência, a meu ver, apesar de suas debilidades, e aqui é importante a gente copiar o Supremo de forma crítica, sabe? Aquela coisa de copiar as boas experiências serem repetidas e Sim. as más experiências serem excluídas. Ótimo. Camila, estamos chegando aqui a uma horinha, eu acho que é o tempo, né, razoável aí, né, de duração razoável. E olha, eu agradeço mais uma vez pela sua participação. É um tema instigante, né, interessante, é uma realidade preponderante, né, e precisa ser realmente mais discutida, mais debatida para provocar a sua implementação com os devidos aperfeiçoamentos. Sem dúvida, sem dúvida. E se eu pudesse só mais trazer uma ideia, Paulo, que eu acho interessante a gente trazer, eu gosto muito da gente trazer tudo do ponto de vista processual, das diferenças. Mas eu queria trazer um ponto que ele é mais um pouco da filosofia assim, do direito, que tem a ver com o plenário virtual. Eu tenho visto, tanto no STJ quanto no Supremo, uma tendência, e aí já me falaram isso, que o plenário virtual é uma resistência. A gente cada vez menos tem no STJ, né? No Supremo. Então a gente está vivendo uma nova e as coisas têm sido modificadas profundamente pela tecnologia. Então é importante a gente olhar para esse passado que foi já influenciado pela tecnologia, esse presente que já tem modificado profundamente a nossa forma de julgar, nossa forma de atuar como advogados também. Eu acho essa reflexão final que eu teria. Como até a forma do advogado atuar e a forma do tribunal de decidir, que cada vez mais a existência está menos material, né? É interessante a gente pensar no plenário virtual nesse âmbito, eu acredito. Ótimo, Camila. Obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção. Inaugurar nosso primeiro cafezinho com a STJ e espero que tenha gostado e todos que, né, estão ouvindo aqui ou vão ouvir ainda no seu devido momento tenham gostado e façam um bom proveito aí desse conteúdo, tá? A Camila é pesquisadora do Supremo, eu também, né, hoje direciono meus estudos, minha pesquisa para o STJ e vocês perceberam que mesmo assim nós temos ainda, né, um pouco de curiosidade, até desconhecimento em relação a como o outro tribunal funciona, né? A Camila ainda, né, aprende do STJ e eu aprendo do Supremo. Então são questões que mesmo quem está em Brasília geograficamente, né, atravessando a rua, ainda tem algum ponto a descobrir, algum ponto a entender, não é isso? Sim, sem dúvida, Paulo. É sempre importante a gente aprender. Aprendi muito aqui hoje. Então, agradeço muitíssimo aqui a oportunidade de estar com vocês, a cada um que assistiu, que vai assistir.
principalmente ao gentil convite do Paulo. Muito obrigado, querido, por ter me chamado, viu? Foi um grande prazer, aprendi muitíssimo. Sempre um prazer compartilhar as ideias aqui. Ótimo, Camila. Muito obrigado, tá? Boa noite pra gente. Boa noite, tchau, tchau.